Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck e eu ajudo pessoas comuns a criar uma segunda fonte de renda sem que você precise trabalhar mais por isso e investindo pouco dinheiro. No vídeo de hoje eu quero te explicar tudo sobre o que você precisa saber sobre o título mais conhecido da plataforma do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. Pois é, esse com certeza é o título público mais famoso de todos. E por que você conhecer tudo sobre ele vai te ajudar a criar uma segunda fonte de renda para você? Muito simples. Porque o Tesouro Selic ele possui um baixo risco de perda de valor, ou seja, ele possui um baixo risco de mercado e ele ainda é considerado como sendo o título mais conservador dentre todos aqueles que são ofertados através da plataforma do Tesouro Direto. Se você não sabe o que significa baixo risco de mercado, não precisa ficar preocupado não, porque daqui a pouco eu vou te explicar sobre tudo isso. Mas eu quero que você fique ligado numa coisa aqui, porque eu quero que você entenda a importância do Tesouro Selic e quero que você entenda porque realmente ele vai te ajudar na criação de uma segunda fonte de renda para você. Então fica ligado nisso daqui. O Tesouro Selic ele era chamado de letra financeira do Tesouro, com a sigla LFT. Mas para facilitar o entendimento dos investidores, o Tesouro Nacional realizou uma mudança na nomenclatura de todos os títulos públicos e isso permitiu uma rápida identificação da principal característica de cada um dos títulos, né? No caso aqui, o Tesouro Selic, a principal característica dele é a vinculação com a taxa Selic. Esse título ele rende aproximadamente 100% da taxa Selic over, pouco importando se a taxa Selic está alta ou se ela está baixa. E quando eu digo aproximadamente, eu quero dizer que esse título ele pode rentabilizar exatamente a taxa Selic, ele pode rentabilizar menos e ele também pode rentabilizar mais do que a taxa Selic. Tudo vai depender do momento em que o título ele é ofertado pelo mercado. Ele é um título pós-fixado. E ele tem a rentabilidade dele atrelado à taxa básica de juros da economia, a famosa taxa Selic. De modo que a variação dessa taxa, ela vai acarretar sempre um valor positivo para você. Sempre vai valorizar o montante que você tiver aplicado todos os dias. E nesse momento, você já percebeu então por que o Tesouro Selic ele é tão importante na criação da segunda fonte de renda para você? Porque ele sempre vai retornar uma rentabilidade positiva, na grande maioria do tempo. E isso acontece porque o Tesouro Selic ele apresenta uma volatilidade quase nula, ou seja, quase não ocorrem oscilações nele. E por sua vez, quase não vão ocorrer perdas de rentabilidade. Sim, claro, vão haver situações em que ele vai apresentar uma certa rentabilidade negativa, mas essas situações elas são excepcionais. E daqui a pouco eu já vou te explicar sobre essas situações excepcionais. Mas nesse momento eu quero que você entenda que o Tesouro Selic ele é um título público onde todos os dias você vai ver o seu dinheiro rendendo um pouquinho. Esse é o título onde você vai depositar uma parte da sua reserva de liquidez, você vai depositar uma parte da sua reserva de emergência. É o título que ele vai assegurar, ele vai trazer uma segurança para a sua carteira de investimentos em períodos de queda do mercado. E é o título que vai trazer maior previsibilidade para os seus investimentos. Então, portanto, com toda certeza, você precisa desenhar os seus objetivos financeiros, incluindo o Tesouro Selic na sua estratégia de investimento. Porque quando você faz isso, você vai estar criando uma fonte de renda previsível para você. E essa fonte de renda ela vai colocar dinheiro no seu bolso sem que você precise trabalhar por isso. Você compreendeu a importância do Tesouro Selic? Compreendeu a importância do Tesouro Selic na construção de uma segunda fonte de renda para você? Tranquilo, então, ótimo. Agora, eu quero te explicar o porquê você conhecer e investir no Tesouro Selic é um atalho para que você consiga criar uma fonte de renda para você. Eu quero que você entenda que esse título público, com toda certeza, ele vai ajudar na sua fase de acumulação. E lá no futuro ele pode se transformar em uma segunda fonte de renda para você. Mas, para que você consiga criar uma fonte de renda, lá no futuro, você vai precisar, dentre outros fatores, você vai precisar conhecer o funcionamento e as vantagens desse título. O Tesouro Selic ele é um título muito simples de ser compreendido. E além disso, também vão ser simples as vantagens e as principais características dele. Porque através do fluxo de pagamento simples,
que não paga cupons semestrais, você aplica um certo montante de dinheiro e recebe de volta o chamado valor de face, que é o que você investiu e mais os juros que rentabilizaram no período de vigência do título. Essa simplicidade ela permite que você possa vender o título antes da data de vencimento e, na maioria dos casos, você consegue receber de volta o valor de face, que é o valor investido e mais a rentabilidade positiva, mesmo em períodos em que a taxa Selic esteja em queda. Então, esse título ele acompanha a variação da taxa Selic, de modo que quanto mais alta a taxa Selic, maior vai ser a rentabilização do Tesouro Selic. E por outro lado, quanto menor a taxa Selic, menor vai ser a rentabilização desse título. Ele é recomendado para aqueles casos em que você não consegue esperar até a data de vencimento ou para aqueles casos em que você quiser realizar algum objetivo de curto prazo. Então o Tesouro Selic também ele é indicado para a criação da sua reserva de emergência, ou seja, para a criação daquele valor que vai custear o seu estilo de vida durante eventual período de turbulência que você vier a passar. Então, como eu já mencionei aqui, esse título ele realiza um fluxo de pagamento e ele não paga, ele realiza um fluxo de pagamento simples e ele não paga os cupons semestrais de juros. E por esse motivo, ele vai se tornar um pouco mais rentável para aqueles casos em que você conseguir esperar até a data de vencimento do título para receber tudo ao final da aplicação. Por quê? Porque nesses casos, se o período de acumulação é maior, o montante em que você vai acumular também vai ser maior. Então, se o dinheiro rentabiliza positivamente por um período maior, ou seja, até a data de vencimento, o montante acumulado lá na data de vencimento vai ser maior. Uma outra coisa que eu quero que você fique ligado é que esse título sempre vai ser melhor que a caderneta de poupança, pouco importando o prazo que você deixar o dinheiro investido e pouco importando qual vai ser a alíquota, qual vai ser o percentual do imposto de renda que vai incidir sobre o título. Você só vai precisar ficar atento com relação ao tamanho da sua aplicação, porque existe um detalhe que você precisa saber quando você tiver mais de 10 mil reais investido no Tesouro Selic. Mas eu também vou te explicar sobre isso daqui a pouco, tranquilo? Então, quando você compreende essas características e a sistemática de funcionamento, você entende que você pode utilizar esse título público em seu favor. Ao compreender isso, você percebe que o Tesouro Selic ele funciona como um verdadeiro atalho para as suas finanças e você consegue efetivamente criar uma segunda fonte de renda para você sem que você tenha que trabalhar mais por isso e sem que você também precise investir muito dinheiro. Compreendido isso? Ótimo, então. Apesar de todas essas explicações, eu quero tirar um tempo agora para derrubar uma objeção que você eventualmente possa ter. É possível que eu ainda não tenha te convencido totalmente e talvez você ainda tenha alguma objeção com relação ao investimento no Tesouro Selic. Então, nesse momento, você pode estar pensando o seguinte: Ô Rafa, não sei não. Você falou que dá para ganhar dinheiro com o Tesouro Selic, mesmo quando a taxa Selic está em queda. Isso não faz sentido. Você pode estar se perguntando assim, se a taxa Selic está em queda, eu duvido que o Tesouro Selic ele vai continuar rentabilizando positivamente. Eu duvido que ele vai continuar colocando mais dinheiro na minha conta. Pois é. Você pode até ter pensado isso e realmente eu te falei que o Tesouro Selic ele sempre vai rentabilizar de maneira positiva, mesmo em períodos em que a taxa Selic esteja em queda. Mas se você não está acreditando, eu vou te mostrar agora como que isso acontece, como que você continua ganhando dinheiro mesmo quando a taxa Selic está em queda. O que acontece é que esse título, por se tratar de um título pós-fixado, você sabe o quanto que ele vale hoje, mas você não sabe quanto que ele vai valer lá no futuro. Então isso significa que o valor dele hoje é fixo e o valor dele no futuro vai oscilar. Então o Tesouro Nacional emite o Tesouro Selic e coloca esse título à venda. Então na data em que eu estou gravando esse vídeo, você pode comprar uma unidade do Tesouro Selic 2025 pagando R$ 10.687,13. Então esse é o preço de hoje, que eu vou chamar esse preço de hoje de dia 1. Esse preço de hoje foi colocado pelo Tesouro Nacional e ele não vai mudar. Então, por se tratar de um título pós-fixado, ele vai ser rentabilizado pela taxa Selic efetiva. A taxa Selic efetiva é mais ou menos 0,10% mais baixa que a taxa Selic meta. Então, hoje, a taxa Selic meta é de 2% e a Selic over, ou seja, a Selic efetiva, é de aproximadamente 1,9% ao ano.
Então assim, de hoje para amanhã, amanhã vamos chamar de dia 2, então assim, de hoje para amanhã, o título vai valer os R$ 10.687,13, atualizados pela taxa Selic diária de 1,9% ao ano. Então quanto que o Tesouro Selic 2025 vai rentabilizar de hoje para amanhã? Eu fiz o cálculo aqui rapidinho, para facilitar tudo aqui. Eu fiz o cálculo e de hoje para amanhã, o Tesouro Selic 2025 ele vai resultar no valor de R$ 10.680,64, o que daria R$ 2,00, é isso mesmo, daria R$ 2,51 de rentabilidade bruta de um dia para o outro. Eu vou deixar esse cálculo aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Mas o que eu quero que você perceba é que no dia seguinte, o título necessariamente ele passou a valer R$ 10.680,64, ou seja, ele valia R$ 10.678,13 e passou a valer R$ 10.680,64. E isso aconteceu independentemente do que aconteceu no mercado futuro naquele dia. Porque o preço só variou de acordo com a Selic efetiva, de acordo com a Selic over, ou melhor, o preço só varia de acordo com a Selic efetiva. Tranquilo essa parte? Ótimo. Mas agora o que vai acontecer se no final do dia 2 acontecer uma reunião do Copom e o Banco Central reduzir a taxa Selic meta para 1,5%, por exemplo? O que acontece se a Selic meta cair de 2% para 1,5%? Bom, no dia 2 não vai acontecer nada, porque esse corte da Selic, esse eventual corte exemplificativo da Selic, ele vai produzir efeito somente no dia seguinte, que no nosso exemplo aqui seria o dia 3. Então, no dia 3, o Tesouro Selic 2025 vai estar rentabilizando R$ 10.681,22. Então, do dia 2 para o dia 3, o Tesouro Selic ele rendeu mais 58 centavos brutos. E aí você vai estar pensando, mas como assim, Rafa? A taxa Selic meta caiu de 2% para 1,5% no seu exemplo e o meu Tesouro Selic continuou valendo mais no dia 3 do que em relação a ele valer no dia 2? Sim, exatamente. É o que eu estou tentando te explicar. E dito tudo isso, o seu título ele também vai valer mais na hipótese contrária, na hipótese de se o Banco Central tivesse aumentado a taxa Selic meta. Então o que precisa ficar claro para você é que quando a taxa Selic meta sobe, a rentabilidade do seu Tesouro Selic também sobe. E quando a taxa Selic meta cai, a rentabilidade do seu título Selic apenas diminui, mas ainda assim ela vai continuar rentabilizando de maneira positiva. Entendeu? Você compreendeu essa situação? Para facilitar ainda mais, confere os cálculos na descrição do vídeo aqui, que eu deixei todos eles são bastante simples e não vai te trazer nenhum tipo de complicação para você entender. Fez sentido agora na sua cabeça? Eu consegui derrubar a sua objeção? Agora você consegue entender porque mesmo em períodos de queda da taxa Selic, o Tesouro Selic continua rentabilizando de maneira positiva? Ótimo, então. Vamos dar prosseguimento aqui. Agora, eu quero te explicar como que você vai conseguir uma segunda fonte de renda através do Tesouro Selic? Mas em primeiro lugar eu quero começar te explicando a maneira errada de você conseguir uma segunda fonte de renda através do Tesouro Selic. Então se você entender primeiro a maneira errada, você com certeza vai conseguir criar sua fonte de renda de maneira bem mais eficaz. Você vai conseguir criar sua fonte de renda porque, entendendo a maneira errada, você não vai achar simplesmente que o Tesouro Selic ele não é capaz de criar essa segunda fonte de renda para você. Então, qual que é a maneira errada de você conseguir uma segunda fonte de renda sem precisar trabalhar investindo no Tesouro Selic? No caso aqui desse título, o jeito errado é você investir sem conhecer todos os riscos que esse título público apresenta. Apesar de todas as explicações anteriores, elas terem sido favoráveis a esse título, chegou um momento que eu vou te alertar, um momento de alerta para dizer que é sim possível que você venha sofrer algum tipo de prejuízo no Tesouro Selic. E isso acontece em 3 diferentes hipóteses. Então, vamos para a primeira hipótese de risco aqui, portanto, a primeira maneira errada de você investir no Tesouro Selic. Se por acaso você realizar a venda do Tesouro Selic em um período inferior a 30 dias contados da data da compra, em que você se você realizar
a venda do Tesouro Selic em um período inferior a 30 dias contados da data da compra, você pode vir a receber um valor ligeiramente menor do que aquele que você aplicou. Aqui eu faço um alerta para você de que não existe nenhum investimento de renda fixa que tenha uma rentabilidade expressiva antes de 30 dias. Então essa não é uma situação exclusiva do Tesouro Selic. Depois que você comprar uma unidade ou uma fração do Tesouro Selic, você vai perceber lá no seu extrato que o seu título ele mostra uma rentabilidade negativa. E isso acontece pelo fato de que o seu extrato ele mostra o preço de venda do título para aquele dia. E esse preço de venda tende a ser menor do que o preço de compra do título. O extrato do Tesouro Direto ele sempre vai te mostrar o valor que você recebe no caso de vender o seu título de maneira antecipada naquele dia. E ele faz isso descontando todos os impostos todas as taxas que incidem naquele momento. Então, durante os 30 primeiros dias, vai haver a incidência do IOF e a diferença entre o preço de compra e o preço de venda vai fazer com que a rentabilidade do Tesouro Selic seja negativa. Além, é claro, da incidência do imposto de renda, da taxa de custódia da B3 e, eventualmente, da taxa de administração da corretora se você pagar por essa taxa. Eu quero que você perceba que essa rentabilidade negativa ela não é uma característica só do Tesouro Selic, mas sim de todos os títulos ofertados através da plataforma do Tesouro Direto, bem como dos demais investimentos de renda fixa que eu mencionei agora há pouco. Então, no caso da caderneta de poupança, se você fizer um saque, por exemplo, antes de 30 dias, a rentabilidade da sua aplicação ela vai ser zero. No caso de uma LCI ou uma LCA, não é permitido que você faça nenhum saque antes de 90 dias. E não poder sacar, dependendo da situação, pode ser muito pior do que você sofrer uma rentabilidade negativa. Então, portanto, a lógica que se aplica, essa lógica que eu estou te explicando aqui, ela se aplica de maneira igual para todos os investimentos em renda fixa. Então, essa situação de perda decorrente das oscilações de mercado, ela recebe o nome de risco de mercado. E você deve ficar atento com relação a ela para evitar de investir no Tesouro Selic da maneira errada e você vir a sofrer esse tipo de perda dentro do prazo de 30 dias. Então você compreendeu essa situação de rentabilidade negativa dentro desse período de 30 dias, da data da aplicação? Ótimo! Vamos então para o segundo risco envolvendo o Tesouro Selic, que também se materializa na segunda maneira errada de você investir nesse título. O segundo risco que você precisa conhecer, ele diz respeito a uma situação bastante peculiar. Uma situação que nunca aconteceu no Brasil, mas que é possível de acontecer. Você precisa ficar atento ao fato de que se e apenas se a nossa taxa Selic meta ela for negativa, a rentabilidade do Tesouro Selic também vai ser negativa. Hoje, a taxa Selic meta do Brasil está em 2% ao ano, mas não é impossível que ela possa estar zerada em algum momento da nossa história. E se isso acontecer, a rentabilidade do Tesouro Selic ela vai ser negativa. Hoje no Brasil, o Brasil ele tem uma taxa Selic positiva. Embora ela esteja baixa, ela ainda assim é uma taxa positiva e se é assim, não teria possibilidade do Tesouro Selic hoje rentabilizar, hoje não teria possibilidade de um investimento por uma taxa de juros positiva, em razão da taxa de juros estar sendo positiva, o Tesouro Selic ele não rentabilizaria de maneira positiva. E o valor final desse investimento, mesmo estando a taxa Selic em 2%, ele poderia até ser baixo, mas ele não estaria zerado. Então, portanto, a rentabilidade do Tesouro Selic ela pode ser negativa? Sim, pode, mas só se a taxa de juros, se a taxa Selic meta, ela for negativa, ela for zerada, como em alguns países desenvolvidos, e definitivamente esse não é o caso do Brasil, e ela te traria uma rentabilidade positiva, te traria uma rentabilidade negativa se a taxa Selic efetiva do Brasil fosse zero. E esse ainda não é o caso do Brasil, mas é uma situação que poderia acontecer. Compreendido isso? Então esse seria um segundo risco envolvendo o Tesouro Selic. Embora ainda não seja uma situação que possa acontecer no Brasil, é uma situação que existe e você deve conhecer para evitar de investir nesse título da maneira errada. Vamos então para a terceira maneira errada de investir no Tesouro Selic, que é você investir sem conhecer esse terceiro risco, né? Eu fico lendo aqui as mensagens que eu estou recebendo e eu acabo
perdendo meio que o foco. Então, um terceiro risco que eu quero que você conheça, também uma situação que pode acarretar num prejuízo do Tesouro Selic, e essa situação também existe para uma situação de resgate antes do prazo do Tesouro Selic. Mas que situação que é essa? É a situação envolvendo o deságio no Tesouro Selic. E essa é uma situação que se tornou bastante conhecida em setembro do ano de 2020, quando o mercado passou a exigir um prêmio de risco maior por esse título. Eu vou te explicar essa situação melhor. Vou explicar melhor essa situação. O Tesouro Selic é um título público pós-fixado. Mas o que acontece? É que ele não é totalmente pós-fixado. É isso mesmo que você ouviu. O Tesouro Selic ele também tem um pequeno componente pré-fixado. Embora ele seja um título atrelado à Selic, ele não é totalmente pós-fixado. Ele tem também uma pequena parcela pré-fixada. Então isso significa que o Tesouro Selic ele também pode ter um ágio ou um deságio na negociação dele. E por esse motivo, em períodos conturbados no mercado, você pode sim sofrer uma rentabilidade negativa nesse título, em eventual resgate antecipado que você fizer. Isso significa que o Tesouro Selic ele pode ter uma variação na taxa pré-fixada dele, sendo que é justamente nessa taxa pré-fixada que você pode vir sofrer algum tipo de perda de rentabilidade em razão do ágio ou do deságio, ou melhor, em razão do deságio que pode surgir. Você pode perceber que a taxa exibida no Tesouro Selic é algo como 0,05%. Então o que isso significa? Isso significa que o título ele rentabiliza a taxa Selic over, a taxa Selic efetiva, e mais 0,05% ao ano, por exemplo, né? Mas essa taxa ela pode mudar. Ela pode se tornar, por exemplo, menos 0,03%, por exemplo. E se isso acontecer, você pode vir a ter uma rentabilidade negativa dentro de um período de 1 ou 2 dias da aplicação. E se você resgatar o título nessa situação, você vai arcar com um pequeno prejuízo. Mas por que isso acontece? Eu te explico também. A remuneração desse título é a Selic. Mas em certos momentos do mercado, os investidores eles acabam exigindo um prêmio adicional em relação à taxa Selic. E eles exigem essa remuneração extra na forma de um deságio no preço unitário do título. Nessa situação, ao investir nele, você paga menos pelo valor de face e o seu rendimento acaba sendo maior. Acaba sendo a taxa Selic mais essa taxa extra. Então, em termos práticos, quem comprar e vender um Tesouro Selic em um momento em que ocorrer essa exigência do mercado por uma taxa extra, acaba sim sofrendo um prejuízo financeiro em razão do deságio. O prejuízo ele é pequeno, mas ainda assim ele pode existir e ele é um prejuízo. Claro, se você segurar o título até o vencimento, você não vai sofrer prejuízo nenhum. Mas o que eu quero que fique claro é que você precisa conhecer essa situação para não ficar surpreso se isso eventualmente acontecer. Então, sim, sempre que você conhece, você evita se expor ao risco. Você evita investir da maneira errada e também evita de sofrer esses pequenos prejuízos. Essa também é uma situação de perda decorrente das oscilações do mercado, que também recebe o nome de risco de mercado. Essas então foram as 3 espécies de risco que podem incidir no Tesouro Selic. E então, quando você observa esses riscos, você vai estar preparado e você vai evitar de investir da maneira errada no Tesouro Selic. Então, com certeza, você pode, evitando de investir da maneira errada, você pode com certeza usar o Tesouro Selic para poder criar uma segunda fonte de renda para você. Tranquilo até aqui? Ótimo, vamos prosseguir. Agora então chegou o momento que eu preciso da sua máxima atenção, porque eu vou te explicar sobre a maneira correta para você criar uma segunda fonte de renda através do Tesouro Selic, e você vai criar essa fonte de renda sem que você precise trabalhar mais por isso. E a maneira correta para você fazer isso é você conhecer todos os custos envolvendo o Tesouro Selic. Conhecer todos os custos desse título é importante, porque a depender desses valores, as suas aplicações elas podem se tornar interessantes ou deixar de ser interessantes. Eu já vou te falar sobre cada um desses custos, mas nesse momento eu quero que você entenda que todos esses custos envolvendo o Tesouro Selic, eles podem até parecer pequenos, mas com o decurso do tempo, eles vão acabar impactando nos juros compostos, talvez eles podem deixar de ser tão pequenos, deixar de ser tão irrelevantes para você.
Como você vai perceber, é possível encontrar agentes de custódia, ou seja, corretoras de valores, que elas isentam você, por exemplo, da taxa de administração. No mesmo sentido, também é possível você não pagar pelo IOF e nem não pagar pelas tarifas para realização de transferências dos valores. O que eu estou querendo dizer é que, embora existam alguns custos que eles possam incidir no Tesouro Selic, é sim possível que você possa se livrar de alguns deles. Então, dessa forma, é sempre recomendado que você conheça e que você elimine todos os custos que você conseguir, porque a diferença entre o sucesso e o fracasso dos seus investimentos vai estar nesses pequenos detalhes, e esses pequenos detalhes muitas vezes eles passam despercebidos por você. Então, a gente sempre foi educado a pensar que a melhor qualidade das coisas tem relação com o melhor preço, mas isso nem sempre é verdade, principalmente quando a gente está tratando do mercado financeiro. Se você optar por pagar todos os custos em relação às suas aplicações, ou mesmo se você deixar de contabilizar o impacto dos custos nas suas aplicações, você vai fazer com que o seu patrimônio talvez ele não seja construído no patamar ideal para a conquista dos seus objetivos financeiros. E talvez você não consiga realmente criar uma fonte de renda que ela seja suficiente para você no futuro. Portanto, eu quero que você estude e que você conheça os custos e eu quero que você elimine todos os custos que você puder. Dito tudo isso, vamos tratar agora de cada um dos custos que podem incidir no Tesouro Selic. Eu te digo que podem incidir 5 diferentes custos e 4 desses custos eles podem não incidir e você vai conseguir eliminar esses custos a depender da sua estratégia de investimentos. 1. Imposto de renda. Vamos começar aqui tratando do único custo que obrigatoriamente vai incidir, que é o imposto de renda sobre o lucro dos seus investimentos. Do imposto de renda você não vai conseguir escapar. Esse imposto de renda ele é cobrado automaticamente no final do investimento, quando você realizar o resgate antecipado dos seus títulos. O imposto de renda ele vai incidir só sobre o rendimento resultante do seu Tesouro Selic. A alíquota, o percentual do imposto de renda, ele é regressivo. Então ele vai incidir naqueles investimentos que você mantiver pelo prazo de 6 meses, ele vai incidir no percentual de 22,5%. Se você mantiver o seu investimento de 181 dias a 360 dias, ou seja, de 6 meses a 1 ano, a alíquota ela é reduzida para 20%. De 1 ano até 2 anos, a alíquota ela é reduzida de novo para 17,5%. E se você mantiver os seus títulos por um período superior a 2 anos, a alíquota do imposto de renda ela vai ser de 15%. Ela chega no patamar mínimo de 15%. Então, com relação ao imposto de renda, é isso. Vamos para o segundo custo que incide, que é o IOF, é o Imposto sobre Operações Financeiras, e ele vai incidir só sobre o rendimento dos seus investimentos. E também o imposto de operações financeiras, ele vai incidir só naquelas situações em que você mantiver o seu investimento por 30 dias. Ou seja, se você mantiver o seu investimento, se você resgatar o seu investimento antes de 30 dias, você vai com certeza pagar pelo IOF. Mas se você mantiver o seu investimento por um período superior a 30 dias, você simplesmente não vai ser cobrado pelo IOF. O IOF ele deixa de incidir no 30º dia da aplicação dos seus investimentos, né? Então, o IOF ele incide na alíquota ele varia, né? Entre 96% até 3% sobre o valor do rendimento do seu Tesouro Selic. E essa alíquota ela vai variar de 96% para o prazo de 1 dia até 3% para o prazo de 29 dias. Então, no 30º dia, esse imposto ele deixa de ser cobrado. Então, por esse motivo, eu te afirmo que a cobrança do IOF ela pode não acontecer caso você adote uma estratégia de investimento em que você mantenha o seu Tesouro Selic por um período superior a 29 dias. Tranquilo? Com relação ao IOF, era isso. Vamos para o terceiro custo, que é a taxa de administração. E o que é a taxa de administração? É um valor cobrado pelas corretoras para que elas realizem a intermediação de compra e venda dos seus títulos públicos. Essa taxa ela pode ser cobrada livremente pelas corretoras e atualmente ela varia entre 0% e 2%, sendo que algumas corretoras elas não cobram pela taxa de administração. Então fique atento aqui, porque a taxa de administração eventualmente cobrada, ela incide sobre o valor total
dos títulos públicos que você tiver. E não só sobre o lucro dos seus investimentos, ela vai incidir sobre o montante total que você tiver investido. Ela é cobrada, a taxa de administração ela é cobrada automaticamente no momento em que você realiza a compra dos seus títulos e ela incide sobre o valor de mercado do título, que é o valor do título no momento da compra. Como eu te falei, existem várias corretoras que elas não cobram taxa de administração. Portanto, existe a opção de você não pagar por ela. E por esse motivo, eu também te afirmo que a taxa de administração ela pode não incidir. Tranquilo? Com relação à taxa de administração, é isso. Vamos passar agora para a taxa de custódia, para o quarto tipo de custo que pode incidir sobre o Tesouro Selic. A taxa de custódia ela pode incidir ou não. A regra é que ela vai incidir e ela incide no patamar de 0,25% ao ano. Entretanto, excepcionalmente, ela pode ser de zero. E quando que essa taxa de custódia ela vai ser de zero? Para aqueles investidores que possuam mais de R$1,5 milhão investidos na Bolsa de Valores. Eu sei, essa não é a realidade da maioria dos brasileiros, mas é uma situação em que a taxa de custódia da B3 ela simplesmente não incide. Aqui especificamente com relação ao Tesouro Selic, essa taxa de custódia ela também pode não incidir. Quando que ela não vai incidir no Tesouro Selic? Para aquelas hipóteses em que você tiver aplicações no Tesouro Selic de até R$10 mil, mas isso vale só para o Tesouro Selic. Mas o que exatamente e também essa, claro, é uma situação em que a taxa de custódia ela não vem a incidir. Mas agora você está se perguntando, mas Rafa, o que vem a ser essa taxa de custódia da B3? E eu te explico. Depois que você realiza a compra dos seus títulos públicos, eles não vão ficar na posse da sua corretora, eles vão ficar custodiados perante a B3. Então, por conta dessa custódia, incide a taxa de 0,25% ao ano sobre o valor total dos títulos públicos que você possui. Sendo que esse percentual ele é cobrado proporcionalmente ao período em que você mantiver o título aplicado. E essa taxa de custódia ela vai ser calculada até o saldo de R$1,5 milhão por conta de custódia, ou seja, por valor investido. Porque quando você atinge o valor de R$1,5 milhão, a taxa de custódia ela deixa de incidir. Compreendido, então, a razão da taxa de custódia da B3? De modo geral, a taxa de custódia ela incide, mas ela pode não incidir nesses casos que eu te expliquei aqui, tranquilo? Vamos então passar agora para o último custo que você precisa conhecer. Qual que é o último custo que você precisa conhecer? É o custo envolvendo as transferências bancárias, né? Muitas pessoas se esquecem dos custos envolvendo as transferências bancárias, mas eles sempre precisam ser calculados. Por quê? Porque em muitas situações eles acabam interferindo de maneira intensa na rentabilidade dos seus investimentos. Algumas pessoas podem sim arcar com custos de transferências bancárias para adquirir os seus títulos públicos. Elas vão arcar com os custos das transferências bancárias quando elas enviam dinheiro para a corretora, mas também pode acontecer de pagar por transferências bancárias para trazer o dinheiro de volta, para tirar o dinheiro da sua corretora e mandar de volta para o seu banco. Nesse sentido, você precisa verificar junto da sua corretora quais são os valores que ela cobra, até mesmo porque as corretoras elas são obrigadas a divulgar os custos das transferências. Então, dessa forma, você conhecer os custos da sua corretora, para saber se ela cobra taxa de administração, para saber se ela cobra por transferências bancárias, faz com que você saiba se é vantajoso ou não investir pequenas quantias no Tesouro Selic. Porque assim você vai evitar de perder rentabilidade logo no momento em que você adquire algum título público. Você vai ter certeza se você vai perder rentabilidade logo se você investir no seu Tesouro Selic. Então, com toda certeza, você pode eliminar os custos das transferências bancárias. Porque hoje existem diversas opções de contas e de bancos que eles simplesmente não cobram por tarifa nenhuma por esse serviço. Então, com relação aos custos do Tesouro Selic, era isso. E agora que você já conhece todos os custos, eu quero te dizer o seguinte, eu quero te fazer um alerta. Eu quero te dizer que enxergar o montante de dinheiro que você vai despender para fazer frente aos custos dos seus investimentos é algo que deve fazer parte da sua estratégia. Mas esse é só um dos lados da moeda. Conhecer os custos, contabilizar o montante relativo a esses custos é só o primeiro passo.
O outro passo, o outro lado da moeda, vem a ser aquela situação em que você consegue se livrar de todos os custos e você pega esses valores que você economizou e você reinveste esses custos na sua carteira. Então, desse modo, você deve conhecer todos os custos do Tesouro Selic, porque isso vai te proporcionar se livrar de alguns desses custos e ainda você vai aumentar o fluxo do seu investimento. Você vai, quando você deixa de pagar por alguns impostos, por algumas taxas e por algumas tarifas bancárias até, você vai ter à disposição esse montante que você economizou e você vai poder reverter esse montante para a sua carteira de investimentos. Você nunca pode ignorar o custo dos seus investimentos, porque isso pode ser extremamente perigoso. Isso vai fazer pode fazer com que o seu patrimônio acumulado ele seja menor do que aquilo que você planejou e que por sua vez vai fazer com que a sua renda gerada lá no futuro talvez ela seja menor. Então, portanto, eu te digo o seguinte: conheça todos os custos, estude sobre cada um deles, não elabore a sua estratégia de investimento de maneira superficial, desprezando os custos envolvidos. Não faça isso. Por quê? Porque isso não vai te proporcionar uma visão completa e também não vai te proporcionar uma visão real da sua carteira. Você sempre deve reduzir todos os custos que você puder. Você sempre deve reduzir todos os custos das suas aplicações. Por quê? Para que você possa tomar sempre as melhores decisões para o seu dinheiro. E fazendo isso, você poder aumentar cada vez mais a sua fonte de renda. Você poder aumentar o valor dos seus aportes mensais cada vez mais. Então essa é a maneira correta para você criar uma fonte de renda através do Tesouro Selic. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, deixa a sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu te respondo ela o mais rápido possível. Mas eu acho que essa parte envolvendo os custos do Tesouro Selic é bem tranquilo. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Agora então, chegou o momento que você mais gosta e o momento que você mais espera aqui nos vídeos. Chegou o momento em que eu quero te explicar tudo na prática. Chegou o momento em que eu vou tirar esses conceitos da teoria e eu vou te mostrar como você pode aplicar todos eles na prática. E para isso, eu quero que você esteja atento aos horizontes de tempo que você precisa destinar para suas aplicações. Mas por que isso? Porque ao pensar na criação de uma fonte de renda e pensando na criação de uma fonte de renda através do Tesouro Selic, você pode trabalhar com os horizontes de curto, médio e longo prazo. Porque nesses horizontes você consegue aplicar na prática tudo que você aprendeu sobre o Tesouro Selic. Como esse título ele não possui marcação a mercado, ele é indicado para objetivos de curto, médio e longo prazo. E você consegue criar uma fonte de renda nesses 3 horizontes de tempo, sempre, claro, se atentando para as 3 hipóteses de risco que eu te apresentei agora há pouco. Além disso, a criação de uma fonte de renda através do Tesouro Selic, ela vai passar necessariamente pela criação dos seus objetivos financeiros. Ao cumprir as 5 etapas voltadas para a definição dos seus objetivos financeiros, você vai definir exatamente os valores que você precisa investir para chegar na renda que você quer. Então fica ligado nisso aqui que você vai entender. A primeira coisa que você deve fazer é definir cada um dos seus objetivos financeiros. A segunda etapa da definição dos seus objetivos financeiros consiste em você organizar a sua lista de objetivos financeiros, elencando cada um dos seus objetivos em ordem de prioridade. A prioridade que sejam prioridade para você. Eu estou fazendo aqui um resumo rápido das 5 etapas para você definir seus objetivos financeiros. A terceira etapa consiste em você definir um prazo para você conquistar cada um dos seus objetivos. A quarta etapa, ela vai consistir em você definir o valor que seja, ou seja, o quanto de dinheiro você vai precisar para conquistar cada um dos seus objetivos financeiros. E na quinta etapa, você vai olhar para a sua situação atual e você vai precisar analisar como que está a sua situação financeira hoje, porque assim você vai poder organizar onde você está gastando o seu dinheiro. Então, cumpridas essas 5 etapas, o que você precisa fazer para ter uma fonte de renda com o Tesouro Selic? Muito simples. Você precisa comprar exatamente
o Tesouro Selic. Você precisa comprar o mesmo Tesouro Selic pelo prazo relativo aos seus objetivos financeiros. Só isso, apenas isso. Você só precisa comprar o mesmo Tesouro Selic até atingir o montante necessário para te gerar a renda que você definiu ao longo das 5 etapas. E agora, você deve estar pensando o seguinte: mas Rafa, quanto de renda quanto que vai ser a renda que eu preciso ter com o Tesouro Selic? Quanto que o Tesouro Selic ele vai me gerar de renda? Tá bom, e eu te digo o seguinte, eu te digo que isso depende. Mas depende do quê? Depende do quanto de dinheiro você vai investir para gerar a renda que você definiu nas 5 etapas. Aqui eu te pergunto, quanto de dinheiro que você quer ter lá no futuro? Quanto de dinheiro seria suficiente para você no futuro? Para te dar uma orientação nesse sentido, existe um pequeno cálculo que pode te ajudar a descobrir quanto de dinheiro que você precisa para investir e gerar a sua segunda fonte de renda no futuro. É o cálculo do 300. Mas presta atenção nisso daqui, porque esse cálculo dos 300 ele serve só para te dar uma noção de qual deve ser o montante de dinheiro que você precisa ter investido para gerar a sua segunda fonte de renda. Se você quer ter, por exemplo, uma renda de R$4.000 por mês, você pode usar assim a regra dos 300. Então o que você faz? Você pega os R$4.000, multiplica por 300 e nesse caso você vai chegar no montante de R$1.200.000. E esses R$1.200.000 eles vão te gerar uma renda mensal de R$4.000. Então, como eu disse, a regra dos 300 ela serve para você ter um norte. Por quê? Porque ela não considera nenhuma variável ao longo do tempo. E a gente sabe que ao longo do tempo, algumas variáveis, ao longo da sua jornada, algumas variáveis elas vão surgir. Sim, claro. Esses R$1.200.000, eles não precisam, claro, estar investidos unicamente no Tesouro Selic. Até porque você já sabe que no mercado financeiro a diversificação é uma regra inegociável. Então, se você quiser saber até mais sobre esse tema de diversificação, clica no izinho aqui em cima, que eu gravei um vídeo exclusivo só tratando sobre o tema da diversificação, né? Mas vamos dar prosseguimento aqui. O Tesouro Selic ele pode te ajudar durante a sua fase de acumulação. E você pode usar esse título como sendo um dos investimentos que você faria pensando na criação da sua segunda fonte de renda. E para fazer isso, para criar essa fonte de renda, você vai ter que definir os seus objetivos financeiros. Você vai ter que passar pelas 5 etapas de definição dos seus objetivos financeiros e você não vai conseguir escapar disso. Não tem segredo e não tem atalho nessa situação. A criação da sua fonte de renda, ela vai depender da sua disposição. Sim, ela vai depender da sua disposição. E agora eu te pergunto, você teria disposição de viver, por exemplo, 5 anos da sua vida poupando e investindo 80% da sua renda? Se caso você soubesse que isso seria suficiente para acelerar ou até para conseguir essa segunda fonte de renda para você, você faria isso? Eu te fiz essa provocação porque eu quero que você perceba que você pode começar a criar uma segunda fonte de renda e isso não vai te exigir um sacrifício enorme. Por quê? Porque no início de tudo, basta você usar aquilo que você já tem. O importante é você criar o hábito de poupar e investir uma parte daquilo que você já tem, uma parte daquilo que você já ganha através da sua fonte de renda principal, que normalmente é a fonte de renda do seu trabalho ou do seu negócio, do seu emprego, da sua empresa. Então comece investindo parte da sua renda e comece investindo parte daquilo que você já ganha. Mas que fique bem claro, você precisa mudar a chave da sua cabeça. Você precisa mudar a chave, porque não basta simplesmente você investir aquilo que sobra. Não faça só isso. Ao investir o que sobra, ao invés de investir o que sobra, você deve inverter essa ordem para que você passe a viver com o que sobra. Isso mesmo, ao mudar a chave da sua cabeça, você vai poupar e investir em primeiro lugar e depois você vai viver com o que sobra. Você tem que aceitar a ideia de que nunca vai sobrar dinheiro para poupar, porque você sempre vai ter alguma coisa para comprar. O melhor que você faz é você poupar e investir um percentual da sua renda e se virar com o que sobra, porque assim você vai estar adaptando o seu estilo de vida ao seu dinheiro. Você vai estar adaptando o seu estilo de vida ao dinheiro que você realmente tem, ao dinheiro que você realmente ganha. E com isso, você vai conseguir criar uma nova fonte de renda
em um espaço de tempo menor. E essa nova fonte de renda vai colocar dinheiro na sua conta, sem que você precise trabalhar mais por isso. Você compreendeu? Ótimo! Então, essas foram as minhas considerações com relação ao Tesouro Selic. Eu acredito fortemente que esse título ele é capaz de criar assim, uma segunda fonte de renda para você. E eu espero que você siga todos os passos que eu te passei. Eu quero que você siga, você elimine a maneira errada de você investir, você invista da maneira correta, que com certeza você vai criar uma segunda fonte de renda para você através da plataforma do Tesouro Direto, especificamente através do Tesouro Selic. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse conteúdo ele possa ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo e me siga nas redes sociais. Me siga no Instagram, no Twitter, em todas as minhas redes sociais. Eram essas então as minhas considerações. Obrigado por ter assistido, um grande abraço, tchau!